A história registra um caso assustador, de uma nação inteira que, por um decreto oficial e totalmente burocrático, decidiu abolir a existência de Deus. Nossa, sim, um fato marcante. Exato. E não foi um movimento isolado, sabe? Ou uma rebelião pequena de gueto. Foi o governo formal de uma das nações mais influentes do mundo, declarando que o Criador do Universo estava, a partir daquele momento, proibido de existir no território deles. É algo que choca até hoje, com certeza. Muito. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo profundo, uma imersão nas escrituras e na história. E claro, um abraço muito afetuoso e caloroso a todos os ouvintes do canal Voz do Remanescente que nos acompanham hoje. É um privilégio genuíno estarmos em comunhão, né, buscando sabedoria. Eu estou muito animada para o papo de hoje. Eu que agradeço. E, sem dúvida, uma recepção cheia de alegria a cada pessoa que dedica o seu tempo para estar conosco hoje. Esse espaço de reflexão ele é vital, né? Especialmente quando a gente olha para a forma como o passado espelha os desafios do nosso presente. E eu estou muito preparado para esse tema. Maravilha! Esse cenário inicial que eu descrevi é o gancho perfeito para o que vamos examinar. Hoje, a nossa análise detalhada vai entrar de cabeça no capítulo 15 do clássico O Grande Conflito. O título é A Escritura Sagrada e a Revolução Francesa. Um capítulo denso, mas muito necessário. Demais. E a nossa missão aqui hoje não é apenas repassar datas ou nomes históricos difíceis. A gente quer compreender a mecânica por trás de todo aquele caos. Exato. Entender como a rejeição deliberada da luz divina levou uma nação inteira ao colapso absoluto. E principalmente tirar lições vitais para a vida espiritual de quem nos ouve nos dias de hoje. É aí que entra o valor desse material. Porque a gente não está lendo um livro de história comum. Perfeito. É sempre bom lembrar para os nossos ouvintes que as visões e os detalhes de bastidores que a gente vai discutir aqui nos chegaram através do espírito de profecia. Com certeza. A pena inspirada revela aquilo que os historiadores seculares muitas vezes apenas tateiam, né? Essa distinção é crucial. A história secular olha para a Revolução Francesa e vê, basicamente, economia, fome e política. Só as causas materiais, né? Isso. O que a pena inspirada faz é puxar a cortina. Ela nos mostra o grande conflito espiritual operando ali nos bastidores. Mostra o que acontece com a estrutura de uma sociedade e com o próprio coração humano quando o compasso moral da palavra de Deus é destruído. É assustador. Sim, porque vai muito além de uma crise financeira. É uma crise de sobrevivência humana básica. Exatamente. E o texto ancora essa análise numa base profética fascinante, sabe? Especificamente no capítulo 11 de Apocalipse, que fala sobre duas testemunhas. O relato bíblico diz que essas testemunhas profetizariam vestidas de saco durante 1260 dias proféticos. Esse é um ponto que sempre gera dúvidas. Pois é, antes da gente avançar, eu acho que muita gente trava bem nessa parte matemática. Como funciona essa matemática profética na prática? Porque 1260 dias seria um pouco mais de 3 anos literais, né? O que não parece se encaixar na magnitude de um evento histórico longo. É uma excelente observação. E, olha, para decodificar isso, a gente precisa aplicar o princípio profético de que um dia profético equivale a um ano literal. O princípio dia-ano. Exatamente. Isso nos dá um período vasto, 1.260 anos literais. O espírito de profecia aponta que esse foi o tempo exato da supremacia do poder papal durante a Idade Média. Que começou no ano 538, certo? Certíssimo. Se estendendo do ano 538 até o ano de 1798. E essas duas testemunhas que o Apocalipse menciona representam as Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento. Aqueles que declaram a lei de Deus e a salvação em Cristo. Isso mesmo, a palavra de Deus em sua totalidade. O que me chama muita atenção, visualmente falando, é o simbolismo de elas estarem vestidas de saco. É uma roupa de luto, né? De lamento. É uma figura muito forte para perseguição. Sim, porque a palavra de Deus foi proscrita, ela foi escondida do povo comum. Mas eu tenho uma dúvida muito genuína sobre a estratégia por trás disso.
A gente entende que o poder religioso da época queria manter o controle, mas proibir a leitura da Bíblia não tornaria o livro ainda mais desejável? É o que a gente pensaria hoje em dia, né? Sim. Por que a Bíblia era vista como uma ameaça tão formidável a ponto de ser criminalizada? Sabe, o perigo da Bíblia para um sistema de poder opressivo reside exatamente na capacidade dela de emancipar a consciência. A luz do Evangelho ensina que o ser humano tem acesso direto a Deus. Sem precisar de intermediários. Sem necessidade de mediadores humanos, sacerdotes ou sistemas de indulgências que custavam dinheiro. Quando a palavra de Deus chega a uma mente, ela dissipa a superstição na hora. E as pessoas começam a questionar naturalmente. Exatamente. A ignorância popular na Idade Média não era um acidente, sabe? Era uma política calculada de Estado e de Igreja. Manter a Bíblia acorrentada em latim, uma língua que o camponês simples não compreendia, garantia que o povo dependesse inteiramente da elite religiosa. Para saber o que Deus exigia, né? Eles ficavam reféns. Reféns absolutos. Eles não tinham como verificar se o que o padre dizia estava mesmo no texto. Dá para fazer uma analogia bem forte aqui para ficar claro para quem nos ouve. É como se um governo trancasse a única fonte de água potável e cristalina de uma cidade inteira. Gostei dessa imagem. Né? E aí forçasse a população a comprar água de cisternas poluídas, controladas por esse mesmo governo. Foi exatamente o que fizeram com a verdade espiritual. E o sofrimento de quem tentou contornar esse monopólio foi simplesmente terrível. As perseguições foram cruéis demais. O texto da Pena Inspirada menciona grupos como os valdenses e os albigenses, pessoas que preservaram a fé escondidas nas montanhas, copiando as escrituras à mão, página por página. No frio, no escuro, correndo risco de morte. Sim, e que foram caçadas como animais selvagens. É de cortar o coração. E a crueldade dessa caçada é o que nos leva a entender a lei de causa e efeito, que mais tarde destruiu a França. Esse é um ponto vital do estudo. Como assim? Muitas vezes ensina-se na escola que a reforma protestante causou agitação e instabilidade na Europa, como se os reformadores fossem os culpados das guerras. Ah, sim, a gente ouve muito isso. Mas o que a Pena Inspirada deixa dolorosamente claro é que não foi a reforma que trouxe a ruína. Foi a rejeição violenta e implacável dessa mesma reforma que condenou essas nações. Nossa, isso derruba totalmente aquele mito de que a Revolução Francesa surgiu do nada, né? Tipo de um momento de fúria cega e espontânea. Não teve nada de espontâneo. Foi um acúmulo. Houve um longo e sombrio pavimento para isso acontecer. O material detalha que os governantes franceses foram convencidos pelo clero de que o protestantismo era uma ameaça ao trono, que a Bíblia iria desestabilizar a coroa. A velha tática de unir igreja e Estado contra a verdade. E a resposta do Estado a isso foi brutal. A gente tem o terrível massacre de São Bartolomeu, que é descrito ali como um dos crimes mais obscuros da história humana. Um banho de sangue indescritível. Milhares de protestantes pacíficos foram assassinados em suas próprias casas, no meio da noite, sem chance de defesa. E sabe qual é o detalhe mais estarrecedor desse massacre? Qual? A reação institucional. Quando a notícia do massacre lá em Paris chegou a Roma, não houve nenhum lamento oficial. Não teve tristeza. Pelo contrário, né? Houve festa, o canhão do castelo de Santo Ângelo disparou, os sinos tocaram e medalhas comemorativas foram cunhadas pelo Papa para celebrar a matança. É revoltante pensar nisso. E ao celebrar esse extermínio e forçar os sobreviventes, os chamados hugonotes, a fugirem para o exílio, a França cometeu um verdadeiro suicídio socioeconômico, um suicídio prolongado. Essa parte do impacto na economia me fascina e me assusta ao mesmo tempo. Porque os hugonotes não eram apenas pessoas religiosas orando o dia inteiro. Eles eram a base da sociedade, né? Eram as mentes mais brilhantes e as mãos mais habilidosas. Eles eram os artesãos, os comerciantes, os intelectuais, eram as pessoas de mais alta integridade moral e habilidade técnica da França, imagina. É como se uma nação moderna decidisse hoje, da noite para o dia, expulsar todos os seus engenheiros, cientistas, médicos e professores por pura intolerância ideológica. Exato.
E o que sobra depois disso? Sobra o abismo, eu imagino. Exatamente. Sobra um abismo gigantesco. A França sangrou sua própria vitalidade moral e econômica. As fábricas fecharam, o comércio mingou. Sem essa classe média laboriosa e ética que foi expulsa, a sociedade francesa se polarizou de uma forma extrema. Virou uma panela de pressão social, né? Sim. De um lado você tinha o fanatismo religioso e a nobreza vivendo num luxo que era obsceno. Do outro, uma massa enorme de camponeses oprimidos, famintos e ignorantes. A nobreza simplesmente espremia os pobres com impostos desumanos para financiar as festas e os palácios. E eles não viam que isso ia dar errado? Eles viam, mas não ligavam. O rei Luís XV resumiu muito bem a miopia e o egoísmo dessa elite com aquela frase tragicamente famosa. Ele disse: "Depois de mim, o dilúvio." Nossa, que nível de cinismo! Ele sabia que o sistema era totalmente insustentável a longo prazo, mas simplesmente não se importava, contanto que ele aproveitasse o momento. Eu fico visualizando tudo isso como uma panela de pressão mesmo, colocada num fogo altíssimo de impostos e opressão. A válvula de segurança dessa panela, em qualquer sociedade saudável, são os princípios de justiça, de amor ao próximo, de temperança, coisas que a palavra de Deus ensina. Princípios que trazem equilíbrio? Só que na França, ao perseguirem os cristãos fiéis e banirem a Bíblia, eles soldaram a válvula de segurança dessa panela. A explosão não era apenas provável, ela era fisicamente inevitável. Uma leitura perfeita do cenário. Mas aqui entra a minha grande perplexidade e eu queria que você explicasse isso pra gente. Como que essa revolta contra um sistema político e econômico opressivo se transformou numa guerra declarada contra a própria ideia da existência de Deus? Olha, esse é talvez o fenômeno psicológico e espiritual mais complexo e triste de todo esse período da história. A gente tem que lembrar que o povo francês estava profundamente ferido e esmagado. Estavam no limite do desespero humano. Sim, mas a única versão de Deus que eles conheciam era aquela versão distorcida apresentada pela igreja estatal corrupta. A mesma igreja que os oprimia em nome dos céus. Ah, entendi. Eles não separavam as coisas. A mente humana, quando levada ao extremo do sofrimento e da ignorância, ela tem muita dificuldade em separar a instituição humana do Criador divino. O clero ensinava o tempo todo que a tirania dos reis e a miséria absurda do povo eram a vontade de Deus. Que heresia absurda! Então, quando o povo finalmente conseguiu quebrar as correntes daquela opressão política, eles não rejeitaram apenas a instituição da igreja. Eles rejeitaram o Deus que, na cabeça deles, havia sancionado aquela tortura por séculos. É uma tragédia de proporções cósmicas, sabe? A opressão que a própria igreja causou acabou criando um ateísmo de massa. E a precisão com que o espírito de profecia conecta isso à profecia bíblica é de arrepiar qualquer estudioso. O paralelo é inegável. O Apocalipse diz que aquela cidade seria espiritualmente chamada de Egito e Sodoma. E o Egito faz todo sentido quando a gente lembra da resposta insolente que o faraó deu para Moisés no Antigo Testamento. Ele diz que não conhece a Deus, né? Isso, ele diz: "Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Não conheço o Senhor." É o retrato perfeito do ateísmo oficial do Estado francês que se levantou. Exatamente. A França adotou a mesma postura rebelde do Egito Antigo. Foi uma negação arrogante de qualquer autoridade superior. E a comparação profética com Sodoma detalha o efeito colateral imediato desse ateísmo. Que seria a imoralidade. A corrupção moral absoluta. Porque pensa bem, quando não há um legislador divino, as regras de convivência, de respeito e de pureza simplesmente desaparecem. O texto narra que a instituição sagrada do casamento foi rebaixada a um mero acordo civil temporário. Um contrato qualquer que se rasga, né? Sim, que podia ser feito e desfeito ao capricho de qualquer um. Havia até uma atriz famosa da época que chegou a chamar o casamento republicano de, preste atenção, o sacramento do adultério. Meu Deus! O nível de degradação é chocante. E então a gente chega ao clímax dessa rebelião espiritual, que parece até... parece ficção de tão absurdo que é. A Assembleia Nacional Francesa, que era composta por homens instruídos, líderes intelectuais do país, decreta legalmente que não há Deus.
uma loucura sancionada pelo Estado. Vimos a queima pública de Bíblias pelas ruas, vimos a abolição do ciclo semanal bíblico de 7 dias, com a eliminação total do sábado. Tudo isso para tentar apagar qualquer resquício da criação, substituindo por uma semana de 10 dias focada em trabalho, excessos e blasfêmias. Eles queriam apagar a memória do Criador. E ponto mais surreal de todos, que a pena inspirada descreve com muita clareza: a entronização da deusa da razão. Olha, esse evento ele captura a essência da loucura humana. Eles, literalmente, pegaram uma mulher, uma dançarina de ópera, vestiram ela com um véu, colocaram num carro esplêndido e a levaram em procissão pública até a famosa Catedral de Notre Dame. Uma dançarina sendo adorada na catedral. Lá, ela foi levada a um altar supremo e adorada pelo governo e por todo o povo ali presente. O grito que ecoava nas ruas contra Cristo era: esmague o miserável. É bizarro. É como tentar iluminar o mundo apagando o sol. Eles tentaram colocar a razão humana no trono do universo. Mas quando a humanidade exalta propriamente acima da revelação divina, o que acontece? A razão desaparece. A razão evapora. Deixa de ser razão e vira loucura instintiva. O resultado disso nunca é aquela utopia maravilhosa que os filósofos iluministas prometeram. É a grande falácia do humanismo secular desprovido de Deus. Eles gritaram aos 4 ventos a promessa de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas o que eles entregaram na prática ao povo francês foi o que a história passou a chamar com muita justiça de o reinado do terror. Uma época de trevas. Sem o freio moral da lei de Deus, não havia proteção para ninguém. Ninguém estava seguro, não importava a classe. Os próprios líderes que iniciaram a revolução acabaram com a cabeça cortada na guilhotina. O sangue literalmente escorria pelas ruas de Paris. E aqui, a gente nota uma justiça retributiva muito sombria acontecendo. A lição de intolerância, de tortura e morte que o sistema papal ensinou com tanta eficiência por séculos na Europa foi finalmente aprendida pelo povo francês. O feitiço virou contra o feiticeiro. Só que agora o povo aplicava essa mesma brutalidade implacável contra a própria igreja. Os sacerdotes católicos que antes perseguiam os protestantes, agora eram enviados para as mesmas galés miseráveis e enfrentavam as mesmas lâminas de guilhotina que usaram contra os reformadores. O princípio bíblico se cumpriu ali de forma terrível, aquilo de o que o homem semear, isso também se fará. O clero havia ensinado por gerações que era aceitável e até louvável matar em nome de uma crença religiosa. E o povo normalizou a morte. O povo apenas secularizou esse ensinamento. Passou a matar em nome do Estado e da razão. Isso mostra de forma incontestável que quando uma nação constrói sua base sobre o derramamento de sangue inocente, ela mesma pavimenta a estrada para o próprio abate. Sabe, ouvindo você explicar essa dinâmica toda, fica muito claro um grande paradoxo da nossa natureza humana. A gente sempre clama por autonomia total, né? O ser humano, na sua essência decaída, detesta regras. A gente foge da obediência. Queremos ser livres de qualquer imposição, mas este momento histórico que a gente está mergulhando hoje prova, na prática, que quando rejeitamos a lei de Deus por acharmos que ela limita a nossa liberdade, nós, na verdade, estamos implodindo os únicos muros que nos separam do caos e da destruição. Uma verdade profunda. A lei de Deus não é uma corrente para nos prender numa masmorra, ela é o escudo que impede a nossa autodestruição. É uma ilusão perigosíssima que Satanás trabalha na mente humana desde lá do Jardim do Éden. Ele tenta fazer o ser humano associar a lei divina à escravidão e a rebelião à verdadeira liberdade. E a França comprou essa mentira por atacado. Comprou e pagou caro. Eles acreditaram que um reino livre das restrições de Deus traria o paraíso iluminista para a Terra. E a miséria, o terror e a anarquia que se seguiram provaram a todo o universo que a rebelião contra Deus só pode resultar em um verdadeiro inferno. Mas a glória disso tudo é que, pela misericórdia divina, o inferno não teve a palavra final, né? A profecia de Apocalipse previu que aquelas 2 testemunhas, as Escrituras Sagradas, jazeriam mortas nas ruas da grande cidade por 3 dias e meio proféticos.
E como a gente viu, isso significa 3 anos e meio literais. E a precisão histórica que o material do Espírito de Profecia aponta aqui é puramente matemática. Foi em 1793 que os decretos oficiais abolindo a religião cristã e a Bíblia passaram na Assembleia Nacional Francesa. O ápice da escuridão. E exatamente 3 anos e meio depois, a própria nação, exausta de tanto derramamento de sangue e completamente horrorizada com os frutos do seu ateísmo prático, foi forçada a dar um passo atrás. Uma nova resolução foi aprovada, concedendo novamente tolerância às Escrituras. O espírito de vida soprado por Deus voltou às suas 2 testemunhas. E a virada que ocorre a partir daí é absurdamente triunfal. O mundo inteiro olhou para o experimento trágico francês e ficou aterrorizado. Ficou provado para sempre que o ateísmo como política de Estado leva à extinção mútua. Serviu de lição para as nações. E o mais lindo é que isso não destruiu a Bíblia. Pelo contrário, gerou um avivamento global. Sabe, um renascimento gigantesco do interesse pela palavra de Deus em todos os continentes. Foi o famoso tiro pela culatra do inimigo, né? O que as forças das trevas planejaram minuciosamente para aniquilar o cristianismo de vez, o céu usou para impulsionar a Bíblia aos confins do planeta. Deus sempre reverte o mal em bem. Imediatamente após esse período sombrio, a gente vê a fundação de imensas instituições, como a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, que foi logo seguida pela Sociedade Bíblica Americana. A gente vê uma explosão sem precedentes de missões estrangeiras sendo enviadas a lugares que nunca haviam escutado o Evangelho antes. Uma revolução de luz. O avanço da imprensa e o afrouxamento da intolerância papal permitiram que a Bíblia fosse traduzida e impressa numa escala industrial que ninguém nunca tinha sonhado. Tem um contraste aqui que eu acho quase humorístico, tragicamente cômico, na verdade. O texto da Pena Inspirada relata em Páfia a arrogância do filósofo incrédulo Voltaire. Ele disse, com todas as letras, algo do tipo: estou cansado de ouvir as pessoas repetirem que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem para destruí-la. É muita audácia para um ser mortal. É muita arrogância. E olha só, mais de um século se passou. Voltaire morreu. Onde está a obra dele? Está nas bibliotecas para quem quiser ler. E enquanto isso, a Bíblia, que ele achava com tanta certeza que ia destruir sozinho, se multiplicou em milhões, bilhões de cópias em quase todas as línguas e dialetos da face da Terra. Isso valida aquela máxima profundamente verdadeira que é citada pela Pena Inspirada neste capítulo. Ela diz: a Bíblia é uma bigorna que tem gasto muitos martelos. Eu amo essa frase. É genial. Filósofos, reis arrogantes, ditadores e impérios inteiros ergueram seus martelos pesados para esmagar as Escrituras ao longo dos séculos. Bateram com toda a força de suas leis, suas fogueiras e exércitos. E o que aconteceu? Os martelos se quebraram, viraram pó no chão da história, enquanto a bigorna da palavra de Deus permanece absolutamente intacta e inabalável. Uma bigorna que tem gasto muitos martelos. Que imagem espetacular! E isso nos leva, acho eu, à aplicação mais pessoal do nosso estudo de hoje. O que isso significa para nós hoje, né? Exato. Trazendo essa verdade estoica, fantástica, para a vida de quem está nos ouvindo agora, não importa, de verdade, não importa quantas ferramentas ideológicas tentem desconstruir a fé no seu dia a dia. Não importa a zombaria no ambiente de trabalho, o ridículo nas universidades ou até mesmo os ataques sutis, disfarçados de entretenimento moderno. A palavra de Deus suporta qualquer impacto. Ela já provou isso. O grande risco atual, eu diria que não é tanto o decreto de um governo mandando queimar bíblias em praça pública como foi na França. O perigo hoje é a apatia sutil que o excesso de informações causa. O mundo nos distrai até a morte espiritual, né? Isso. O mundo tenta vestir de saco as Escrituras na nossa própria rotina diária, afogando o tempo que a gente dedicaria ao estudo profundo com telas infinitas, ruídos de redes sociais e ansiedades constantes. Mas a lição da França nos alerta em alto e bom som. Desconectar-se da fonte da verdade divina tem um custo devastador para a mente e para a nossa moral.
Para amarrar tudo que a gente destrinchou aqui hoje com tanta riqueza, podemos visualizar toda essa tragédia da Revolução Francesa e da tentativa de destruir a religião como se fosse um gigantesco eclipse solar histórico. Uma analogia muito visual. Imagina a cena. Houve aquele momento na França em que o mundo inteiro olhou para cima, para o céu espiritual, e viu a luz do sol sendo engolida pelas sombras densas e pesadas da razão humana e do ateísmo institucionalizado. Uma sombra densa o suficiente para causar um frio terrível, medo e escuridão nas ruas ensanguentadas de Paris e nas almas das pessoas. Mas olha, a mecânica de um eclipse é muito reveladora. A sombra que um corpo celeste projeta não tem, em hipótese alguma, a capacidade física de diminuir um único grau da temperatura ou apagar a glória da estrela que está sendo coberta temporariamente. Exato. O sol nunca se moveu. A palavra de Deus continuou lá, ardendo em todo o seu poder, totalmente inalterada. A sombra da negação humana, por mais aterrorizante e violenta que fosse naquele momento, teve que passar. Toda sombra passa. Porque é apenas isso, uma sombra passageira cruzando a eternidade. E quando a palavra de Deus reapareceu do outro lado daquele eclipse do terror revolucionário, a humanidade pôde ver que a luz dela não havia enfraquecido em nada. Ela brilhou ainda mais forte e começou a iluminar os cantos mais escuros da Terra através das missões. Isso. Em um mundo atual cercado por filosofias modernas e distrações ininterruptas que tentam eclipsar a presença de Deus nas nossas vidas diárias, a gente precisa se perguntar: que deusas da razão modernas nós podemos estar de forma muitas vezes imperceptível entronizando no santuário da nossa própria mente? A história mostra de forma inegável que qualquer coisa colocada no lugar de Deus só traz desespero. Que pensamento poderoso e instigante para levarmos conosco ao final deste estudo. O convite sincero é para que cada coração busque diariamente e intencionalmente a luz verdadeira das Escrituras. A luz que nenhum sistema humano conseguiu e nunca conseguirá apagar. Que Deus abençoe grandemente cada mente e cada lar que esteve em sintonia conosco nesse estudo tão profundo. Continuem firmes valorizando a verdade, lendo o espírito de profecia e jamais, em hipótese alguma, deixem a palavra de Deus fechada e vestida de saco na estante das suas casas. Um abraço muito forte a todos os nossos queridos ouvintes e até o nosso próximo encontro.